A Laura. Rafa, o quanto a mãe pode ser prejudicada psiquicamente quando não tem o parto idealizado? Pode ter, chegar ao extremo de ter um transtorno de estresse pós-traumático, tá? É bem interessante essa sua pergunta, viu, Laura? Porque quando a gente trabalha com algumas gestantes que idealizam muito um parto, né? Aquele parto humanizado, com musiquinha, com orgasmo, com o parceiro do lado, entrando na banheira, todo mundo feliz, né? O cachorrinho assistindo, aquele parto todo maravilhoso, né? Que a mulher ela sente as contrações, mas consegue aguentar por conta da ocitocina e outros, né? E de repente as coisas não dão certo, e de repente ela sente muita dor, e de repente ela não tem dilatação, e de repente ela começa a pensar em cesárea, e de repente, sei lá, a pressão sobe, coisas e coisas e coisas acontecem, não é mesmo? Sim, a gente tem consequências também, tá? Essas mulheres, elas precisam muito do nosso cuidado no pós-parto. Algumas delas vão procurar. E elas precisam muito do nosso apoio, porque muitas vão apresentar sintomas de depressão, tá, Laura? Quando elas idealizam demais um parto e elas não têm aquele parto por algum motivo, né? Elas se sentem impotentes, incompetentes, elas sentem que não conseguiram cumprir o seu papel de mulher, de realização, elas se culpam muito, elas começam a falar, eu não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo outro, então elas começam a ter um sentimento de culpa e que sim, tá? A gente sabe que existe sim mulheres que apresentam sintomas de depressão no pós-parto, porque não teve o parto que ela idealizou. Agora, quando de repente essa mulher tem uma idealização normal de um parto, ela não supervalorizou, idealizou, né, passarinhos cantando, né, na hora que ela tá parindo. Então, ela teve só uma ideia de que, olha, é um parto normal, né, um parto normal, sem violência, mas de repente acontece uma violência, né? Ela é violentada psicologicamente, fisicamente, de diversas formas, sexualmente, né? Então, são vários os tipos de violência obstétrica. Então, ela pode vir a desencadear aí um transtorno de estresse pós-traumático. Já existem alguns estudiosos, tá? Fazendo essa relação dos principais transtornos do pós-parto, agora já foi incluído o transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático é bom a gente saber que ele não é um transtorno do pós-parto, tá bom? Para quem é novo aí, não tá ligado muito bem, né, dos transtornos, o transtorno de estresse pós-traumático não é algo do pós-parto. O que ele é? Ele é um transtorno que pode acontecer em diversas situações. Guerras, esse período de Covid, né? Muitas pessoas perderam emprego, morreu pessoas e não pôde ir no velório, uma série de coisas que traumatizam as pessoas. Então, existe um evento estressor e esse evento estressor desencadeia, então, um trauma naquele sujeito. E aí ele vai viver aquele trauma, tendo pesadelos, tendo ataques de pânico, euforia, desespero, fica lembrando daquela cena toda hora, tá? Se torna um transtorno mesmo. Isso acontecia muito em guerras, né? Os soldados, quando voltavam das guerras, que viam seus colegas gemendo, serem amputados, mortos, pegando fogo, né? Então isso acontecia muito na época do pós-guerra e coisas semelhantes a gente tá tendo que viver, né? E passar por isso que acidentes, né, de carro, alguma coisa assim, tudo isso pode gerar estresse pós-traumático. Agora, o do puerpério, o que diferencia? O evento estressor traumático é o parto, tá? É isso só que vai diferenciar. Enquanto para alguns, né, o evento estressor vai ser um acidente, vai ser uma guerra, vai ser uma catástrofe aí que aconteceu, para o transtorno de estresse pós-traumático no pós-parto, o evento estressor é o parto, tá? O evento traumático é o parto. Então, por conta desse monte de violência obstétrica que, infelizmente,
muitas mulheres no Brasil, né, e no mundo tem que passar, tá? E isso pode gerar, então, esse transtorno. E se essa mulher engravidar de novo, ela pode ter um outro transtorno ainda, chamado tocofobia. A tocofobia é uma ansiedade tão exagerada, um medo tão irracional da gravidez e o medo do parto, né? Que se torna um transtorno mesmo para a pessoa. A pessoa ela fica desesperada de estar grávida porque ela sabe que ela vai ter um parto. E tá relacionado com esse estresse pós-traumático da gravidez passada. Em alguns casos de tocofobia, quando a mulher já tá grávida pela segunda, terceira vez, algo assim, tá bom? Então, o que você faz de pergunta aqui é muito importante, tá? Então, sim, existem quadros, né, de transtornos que podem acontecer por conta de um parto idealizado ou de um parto que não ocorreu como aquela pessoa, né, acreditava que iria ocorrer, tá bom? Então, sim, isso prejudica, sim, e adoece realmente as pessoas, tá bom? Essas mulheres nessas condições.